A Samsung, destacada empresa de tecnologia global, contrasta com rivais como Apple ou Dell, cujas origens remontam a garagens ou dormitórios universitários. A história da Samsung emerge pós-guerra devastadora na Coreia, com a brutal ocupação japonesa. Durante a ocupação, agricultores e empresários coreanos foram expulsos de suas terras e fábricas. O Japão, ávido por estabelecer sua presença, elevou sua propriedade na Coreia de 8% em 1910 para mais de 50% em 2 décadas. A nação coreana, subjugada, enfrentou a imposição de nomes e a proibição do ensino da língua. Após a Segunda Guerra Mundial, a derrota japonesa trouxe a independência para a Coreia, ainda que sob a administração militar dos Estados Unidos e União Soviética. Em 1945, apesar do caos, os coreanos, cautelosamente otimistas, vislumbraram uma nova era. A Samsung, nesse cenário pós-guerra, floresceu, traçando seu caminho para a dominação global. Durante a ocupação japonesa, Lee Byung-chul, otimista, fundou a Samsung em 1938, focada na exportação de mantimentos. Sua localização estratégica em Masan, a principal saída portuária japonesa, conferiu à empresa vantagem competitiva. Lee, não colaborador real, beneficiou-se da utilidade ao regime, obtendo empréstimos japoneses. Após a libertação, a Samsung, agora sul-coreana, prosperou, aproveitando os ativos japoneses disponíveis a preços irrisórios para reconstruir o país. O período pós-libertação foi lucrativo para todos os empresários coreanos. Os administradores japoneses saíram, mas seus ativos permaneceram, sendo vendidos a preços baixos pelo governo coreano na reconstrução nacional. Essa oportunidade única impulsionou o sucesso pós-independência da Samsung, destacando como Lee, apesar de não ser um colaborador direto, soube aproveitar circunstâncias favoráveis. Tudo ia bem para a Samsung até que a Guerra da Coreia eclodiu. A Coreia do Norte invadiu, desencadeando uma guerra entre o bloco soviético e o oeste capitalista. As cidades e indústrias do sul foram devastadas por armas modernas. As fábricas coreanas, incluindo instalações têxteis e químicas, sofreram danos significativos, assim como metade das ferrovias. Após a guerra, a infraestrutura e as empresas coreanas estavam em ruínas. A economia estava à beira do colapso, e o governo precisava imprimir dinheiro para financiar despesas militares. A hiperinflação atingiu níveis extremos. O dinheiro em circulação aumentou 24 vezes em apenas 3 anos. O futuro da Coreia do Sul e da Samsung estava incerto, mas os Estados Unidos intervieram. Após a guerra, eles implementaram a versão coreana do Plano Marshall, seguido pelas Nações Unidas. Essa ajuda foi crucial para a recuperação do país e a estabilidade da Samsung. Na década de 1950, o governo coreano recebeu 3 bilhões de dólares e escolheu investir em empresas de médio e grande porte. A Samsung, beneficiada por sua proximidade com o primeiro presidente sul-coreano, foi uma das selecionadas. A ajuda estatal à Samsung durante esse período foi surpreendente. Apesar dos limites rigorosos nas exportações, a empresa obteve vantagens excepcionais, tornando-se líder na exportação de sucata pós-guerra. Com o dinheiro da ajuda americana, a Samsung diversificou seus negócios, expandindo-se para além do transporte e iniciando a produção de açúcar, farinha e têxteis em 1953 e 1954. Adquirir fábricas em ruínas com fundos americanos e reconstruí-las revelou-se um negócio altamente rentável. Durante os anos 50, a Samsung registrou um crescimento médio impressionante de 93% ao ano. No entanto, a ajuda humanitária não era o único fator. O governo coreano também concedia generoso crédito à Samsung a preços altamente competitivos. Lee, ao obter empréstimos governamentais por meio de bancos vinculados ao governo, ironicamente, passou a adquirir esses mesmos bancos. Na década seguinte, a Samsung controlava 3 dessas instituições, expandindo-se para seguros e produtos químicos. O rápido crescimento da Samsung a tornou praticamente invulnerável, mesmo diante de uma revolução que derrubou o governo do amigo de Lee em 1961. A mudança política subsequente abriu a economia coreana, priorizando exportações, beneficiando a Samsung, já preparada após uma década de financiamento estatal. Apesar de outra mudança de regime em 15 anos, Lee permaneceu favorecido pelo governo coreano. A divisão Samsung que conhecemos hoje foi moldada com o apoio estatal. Em 1969, a legislação reduziu impostos em 50% para empresas eletrônicas, favorecendo a recém-criada Samsung Electronics. Nos anos 70, a Samsung simbolizou a modernização coreana ao popularizar TVs e lavadoras em lares. Avançou para semicondutores e, agora, smartphones. Lee soube se posicionar politicamente,
unindo Samsung e governo até hoje. Concluindo nossa jornada pela história da Samsung, percebemos como ela transcendeu fronteiras e se tornou um ícone global. Desde os humildes começos nos anos 70, quando introduziu TVs e máquinas de lavar nas casas coreanas, até sua evolução para semicondutores e smartphones de ponta. A Samsung personifica a inovação contínua. É inegável o papel visionário de Lee, cujo astuto alinhamento político foi essencial para a ascensão da empresa. Hoje, a parceria entre a Samsung e o governo continua forte, refletindo uma relação duradoura e mutuamente benéfica. Ao olharmos para o futuro, fica evidente que a Samsung não apenas moldou o passado, mas continuará a influenciar o cenário tecnológico, seja na pesquisa pioneira em semicondutores ou na criação de dispositivos revolucionários. A Samsung persiste como uma força transformadora. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada pelo legado da Samsung. Inscreva-se no Clube dos Negócios para mais conteúdos fascinantes sobre inovação, tecnologia e as histórias por trás das grandes marcas que moldam nosso mundo. Até a próxima!